Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui fazendo um novo vídeo, né? Respondendo a pergunta, a enquete lá, o que é igreja, né? Nós vamos responder algumas perguntas à luz da Bíblia, o que significa igreja, né? Primeiramente, a igreja é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo. Então, em primeiro lugar, a igreja é um corpo, né? A palavra do Senhor nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 12, e a partir do versículo 12, nos fala sobre a unidade dos membros do corpo. Nós vemos aqui, olha o que diz a Bíblia, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Então, a igreja ligada ao outro, nós nos tornamos um corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. Olha o versículo de número 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então, a igreja, ela é um corpo. Nós se ligamos de uma certa forma e formamos o corpo de Cristo. É por isso que Paulo mesmo diz no versículo 22, que mesmo os membros do corpo de Cristo que parecem mais fracos, eles são necessários. Mesmo aquela pessoa que não tem um dom, que não tem quem sabe, não faz algo grandioso na igreja, mas ele participa, ele está ali ligado ao corpo, ele também faz parte do corpo de Cristo. Ele também faz parte da igreja. É por isso, meus irmãos, que a igreja como um corpo, ela trabalha pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Então a igreja, em primeiro lugar, ela é um corpo. E em segundo lugar, a igreja, ela se torna uma família. Nós vemos isso quando Jesus, no capítulo de número 8 do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 19, diz assim, e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondeu ele, dizendo-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então a família de Deus, ou seja, a igreja é a família de Deus. A igreja se torna a família de Deus. No capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 11 e 12, diz assim, e ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Porém, todos que lhe aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a igreja, ela é a família. Nós nos tornamos irmãos de Cristo, né? Co-herdeiros de Cristo. E aí nós vemos, meus irmãos, que Jesus não está em momento algum desprezando os seus irmãos carnais e muito menos sua mãe. Ele está dizendo que a família de Deus, a sua família, é aquele que ouve e obedece. Aquele que ouve e segue os seus mandamentos. Nós vemos que a família espiritual de Deus, não pode haver alguém que tem fé, mas não obedece. Que crê, mas não segue. Então nós vemos que cumpre-se o que o Tiago diz no capítulo 2, no versículo 14 do seu próprio livro. Que a fé sem obra, ela é morta. Ou seja, se alguém crê e não pratica, se alguém crê e não obedece, ele está crendo em vão. A fé sem obra, ela é morta. Aí Tiago vai dizer sobre Abraão, que Abraão creu, mas Abraão não foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pelas obras, quando ele sacrificou, ou quando ele foi para sacrificar seu filho Isaque. Assim também nos fala sobre Raabe. Raabe foi alcançada porque não só creu, mas ela, quando escondeu os espias do Senhor ali na sua casa e o despediu por outro caminho, ela foi alcançada porque ela praticou a fé juntamente com as obras. Uma das coisas que a igreja não é o templo, a igreja não é as quatro paredes, a igreja não é a placa que nós seguimos, não. A igreja somos nós, a igreja somos eu, você, nós somos a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, ele diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o templo de Deus. Deus não está preso dentro das quatro paredes, Deus está dentro de cada um de nós. E aí nós vemos que quando Jesus, no capítulo 16, no versículo 18, diz a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está instituindo um nome, Jesus não está colocando um nome naquela igreja, mas ele está dizendo, vocês, os discípulos, estão sendo uma igreja, estão ligando um ao outro, se tornando uma igreja. Então que nós possamos ser a igreja de Cristo, possamos nos ligarmos como um corpo, possamos ser uma família, amar uns aos outros como Cristo nos amou, tendo fé naquilo que ele pregou, mas também obedecendo, porque o maior mandamento é esse:
Jesus disse: vós sereis meus discípulos, o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.